Olá, boa tarde. O NT Sul desta Sexta-feira Santa está começando aqui na telinha da Rede Novo Tempo. Um feriado. Não fosse a pandemia do coronavírus, seria dia de movimento nas estradas. Aquele baita fim de semana para matar a saudade da família, passar 3 dias na casa do pai, da mãe, que moram longe, mas é preciso respeitar a recomendação da Organização Mundial da Saúde e manter o isolamento social. Afinal de contas, a maior prova de amor neste momento é proteger quem a gente ama. Vamos aos destaques de hoje? É dia de refletirmos sobre a morte de Jesus Cristo. Embora todos os apelos comerciais e as tradições que se firmaram ao longo dos anos, reportagem mostra que o verdadeiro propósito da data parece ter ressurgido este ano em função da pandemia do coronavírus. É também um momento de refletir sobre o que vivemos hoje, como estamos encarando o nosso papel na sociedade e, principalmente, como estamos vendo o nosso próximo. Trabalho em casa. O desafio de uma professora ao conciliar o atendimento virtual de uma turma de alunos e dos 3 filhos pequenos. Fiz a tarefa, parabéns, filho. E esse aqui qual é? I. E esse? R. R, muito bem! O bico. Agora o bico. Secretaria de Segurança aponta que a violência doméstica diminuiu no Rio Grande do Sul. Vamos saber por que, mesmo assim, a fiscalização deve aumentar em Cachoeira do Sul. Também vamos falar como deve ficar o nosso mundo depois da crise do coronavírus. Tem um bate-papo à distância com 3 convidados, cada um em um local diferente. Lena Caetano e Thelma Tomás, repórteres do NT Sul, e o mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, Christian Wiesmann Matos. A partir dessa pandemia, precisamos criar essas 2 reflexões. Primeiro, agora, confiar nos elementos que a gente tem da ciência, já que é uma das melhores descrições. E, segundo elemento, é pensar como nós, enquanto sociedade, vamos distribuir esses bens básicos para todas as pessoas. Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, um momento de reflexão sobre a morte de Jesus Cristo. Culturalmente, as famílias se reúnem e, tradicionalmente, o prato principal é o peixe. Embora todos os apelos comerciais e as tradições firmadas ao longo dos anos, o verdadeiro propósito da data parece ter ressurgido este ano em função da pandemia do novo coronavírus. Estamos na Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, e diferente do que ocorreu em muitos anos, estamos em meio a uma pandemia que nos limita no convívio com as pessoas, nas celebrações que ocorrem nas igrejas, nas procissões e até nos almoços em que se reunia toda a família. Para os religiosos, é um momento de refletir sobre a passagem de Cristo na Terra, sobre o momento da morte e posterior ressuscitação que acontece no domingo de Páscoa. É também um momento de refletir sobre o que vivemos hoje, como estamos encarando o nosso papel na sociedade e, principalmente, como estamos vendo o nosso próximo e de que forma sairemos transformados ou não desse momento tão delicado. São dias difíceis. Uma realidade que, evidentemente, nenhum de nós esperava. É um momento atípico, mas também um momento de grande oportunidade da gente repensar um pouquinho as nossas ações, né? Eu acho que a humanidade inteira precisava desse tempo também para repensar os seus valores, né? Os seus princípios e dar uma parada, né? Na agitação do tempo presente. Essa parada, eu tenho certeza que vai nos sinalizar grandes coisas aí para o futuro. Mas depois que Jesus veio a este mundo e morreu na cruz, esta semana ela ganhou uma conotação ainda mais especial e nesta sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, nós também temos a oportunidade de relembrarmos esse sacrifício de Cristo. Ele abrir mão de tudo aquilo que ele tinha para que nós pudéssemos ter uma segunda chance, uma nova oportunidade. E por causa disso, por causa desse amor, nós também temos a oportunidade de compartilhar aquilo que temos, compartilhar a esperança, compartilhar a alegria, mesmo num contexto de pandemia e de confinamento como estamos vivendo nestes últimos dias. É uma reflexão, porque na verdade nós aprendemos à luz da palavra que tudo aquilo que Deus faz é bom. Só que a maioria das pessoas pensam que tudo que Deus vai fazer é lindo e maravilhoso, que não vai ter luta, não vai ter desertos para passar, né? Mas nós
Deus faz é bom, ou seja, de todas as coisas aparentemente ruins, nós vamos aprender, nós vamos tirar lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós vamos com certeza continuar confiando em Deus, né? Nós vamos com certeza não estar assinando mais coisas para a nossa vida espiritual, e de todas as coisas aparentemente ruins, nós temos que tirar lição, nós temos que aprender, e com certeza nós vamos aprender na hora da dificuldade. Alicerçados no significado da data, os líderes religiosos de diferentes denominações estão liderando ações importantes de socorro a famílias que, neste momento, sofrem com as dificuldades impostas pela mudança que trouxe a pandemia e seus reflexos. Um dos mais severos, a fome. E agora, dentro de um contexto emergencial também, nós estamos chamando isso de um mutirão de Páscoa, onde estamos arrecadando alimentos, produtos de higiene e limpeza também, e fazendo a distribuição às pessoas e às famílias que realmente estão precisando. Então nós temos 4 unidades da Igreja Adventista aqui em Cachoeira do Sul, todas elas se transformaram em um polo de arrecadação de alimentos, e durante a semana nós estamos distribuindo esses alimentos, parte dessa distribuição também através da Escola Adventista, e temos também a oportunidade de receber as pessoas que querem exercitar a sua solidariedade também, para que tragam as suas doações, e assim nós vamos poder encaminhar aos demais também. Que nós, como Igreja de Jesus aqui na Terra, nós temos que estar prontos para estender a mão ao necessitado. E nesses dias bastante difíceis, nós temos enfrentado pessoas de dentro da igreja, pessoas fora da igreja, até mesmo alguns pastores, né, que estão passando por um momento de dificuldade. Então nós, como igreja, nós temos que estender a mão. Então nós já temos atendido algumas pessoas da nossa igreja com sacola, com outro tipo de alimento. E nós, particularmente agora, durante a semana passada e essa semana, nós estamos na campanha do leite. Nós temos uma pastoral social que procura atender uma gama aí bastante razoável de pessoas carentes nas nossas várias comunidades, porque a diocese tem 13 municípios. E nas paróquias dessas nossas cidades nós temos atuado há muitos anos nesse trabalho de assistência e também de auxílio com ajuda humanitária que nós damos através de alimentos, através de sacolas econômicas, e intensificamos evidentemente agora nesses dias de pandemia, porque de fato as pessoas aí estão passando necessidade. Essa é a verdade. Com certeza quem ajuda percebe, tenho visto isso nos últimos dias, essas pessoas elas ficam às vezes mais felizes em poder compartilhar aquilo que tem do que aqueles que realmente estão passando necessidade. É claro que quem precisa de algum alimento ou produtos de higiene e limpeza fica muito satisfeito ao receber isso. Mas quando nós temos a oportunidade de doar, não aquilo que está sobrando, mas aquilo que faz parte também do nosso sustento, isso nos une como seres humanos, nos aproxima, nos traz esperança, nos traz alegria e nos ajuda também a enxergar que existe a oportunidade de termos esperança mesmo em meio à crise. Nós precisamos compreender que os sacrifícios que nós fazemos, as renúncias que nós temos que fazer nessa hora são tão importantes para que haja ressurreição, para que haja esperança de uma vida nova. Por isso o próprio Senhor nos educa e nos ensina. Na obediência ao Pai, nós também temos que nós obedecermos. E tenho certeza que esse tempo de sofrimento, de reclusão, ele dizia no começo, vai ser muito caro para nós, vai ser muito importante para a gente rever como a gente tem vivido neste mundo, como o mundo tem cuidado da natureza, da vida. E a natureza, ela responde, ela está respondendo também através também deste vírus. E eu acho que é importante a gente repensar isso, valores, princípios, e respeitar a obra de Deus, que é a criação toda,
não só a natureza, mas principalmente o ser humano. E Deus, ele nos cuida, nos guarda, mas também nos orienta a nós seguirmos em frente com cuidado, porque tenho certeza que ali no domingo da Páscoa, que a gente celebra a ressurreição de Cristo, tenho certeza que haverá esperança logo ali na frente de uma vida nova. Claro, vamos ter ainda momentos muito difíceis pela frente, o pior não veio. Mas essa confiança, essa fé, essa certeza, a nossa oração também cotidiana, eu acho que cada cristão pode fazer isso, rezar não só pelos seus, mas também colocar na oração, né, o mundo inteiro, aqueles profissionais que estão trabalhando tanto para que isso seja minorado. Eu acho que é o nosso gesto também, diz, é a atitude cristã diante de uma realidade. Desde que começou esta fase de isolamento social, muito se fala de home office, ou trabalho em casa. E seguramente uma das primeiras imagens que nos vem à cabeça é um ambiente adaptado, semelhante a um escritório e uma estrutura virtual. Nem sempre é assim, ainda que muitos profissionais vivenciem essa experiência no momento. Uma professora aceitou dividir com a gente os bastidores do seu dia a dia de trabalho em casa, enquanto atende seus alunos pela internet. Neste ano de 2020, quebrou-se a essência do sempre usado jargão de que lugar de criança é na escola. Local onde, diariamente, cara a cara com os professores, recebem lições, atenção, podem questionar e contar com eles a todo momento. A pandemia de coronavírus chegou, fechou as escolas e tudo mudou para alunos, professores e famílias. Vamos mostrar uma dessas famílias, Caterine e os 3 filhos, que moram em Criciúma, Santa Catarina. O Miguel, de 6 anos de idade, segue estudando, em casa. 5, 6, 7, 8. Tá quase terminando. Os irmãos gêmeos, de 2 anos e 8 meses, Luca e Theo, sem escolinha, também estão em casa. Por vezes, aproveitando uma porta de roupeiro aberta, espalhando pipoca no chão, transformando mesa e cadeiras em uma barraquinha e também recebendo assistência pedagógica da mãe Caterine. Fez a tarefa, parabéns, filho. E esse aqui qual é? E. E esse? R. R, muito bem! O bico. Agora o bico. O detalhe de tudo isso é que ela, enquanto cuida das crianças no trabalho em casa, né, nessa época diferenciada que estamos vivenciando, ela também atende os alunos à distância. E nós vamos saber com ela, a partir de agora, como é que é vivenciar essa experiência, que com certeza é muito agitada, né, Cat? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, é agitado. Conta pra mim um pouquinho, compartilha com a gente essa tua vivência. Tu é professora há cerca de 10 anos, né? Pelo que tu me falou, é a primeira vez que tu faz esse tipo de trabalho e que tu vivencia esse tipo de experiência, né? Cuidar dos filhos paralelamente à turminha que está online em vários pontos da cidade. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, é bem diferente de tudo que eu já vivi em todo o meu tempo de magistério, né? Porque eu sou professora em tempo integral, eu trabalho no período da manhã e no período da tarde. Então eu atendo as crianças online das 7h15 até as 11h35, teoricamente. Porque, na verdade, o que acontece? Algumas crianças não conseguem entrar, acessar a plataforma no horário de aula. Então, eles acessam, às vezes, quem estuda de manhã acessa à tarde, quem estuda à tarde, às vezes, acessa de manhã, e muitos deles acessam a plataforma à noite. Então, eu deveria ficar com eles de manhã e de tarde, mas acabo atendê-los também à noite, porque eu entendo. Essa dinâmica é diferente não só para mim, é diferente para eles também. É tudo muito novo, e eles precisam também se adequar, se adaptar aos horários que os pais disponibilizam o computador, né, e vão disponibilizar a internet para eles utilizarem. Então, a nossa rotina mudou muito. Como você perguntou ali, tem as crianças em casa, né, que também estudam. Então, também tem a aulinha deles. E eu também preciso fazer a aula deles
fora do meu horário, porque no meu horário estou atendendo os meus alunos. Isso tudo que tu está vivenciando também exige uma dedicação em tempo integral, pode dizer assim, né? Sim, eles têm entre 9 e 11 anos, como eu havia dito, né? Os pais também estão home office. Alguns pais estão utilizando o único computador que tem em casa, ou o tablet, o celular. Então, a criança não consegue muitas vezes acessar a aula. Eu estudo à tarde, né? Da 1h15 às 15:06. Mas nesse horário a mãe, o pai está utilizando o computador. Então, a criança não pode acessar a aula online naquele momento. Ela vai acessar aquela aula. Mas que hora? Vai acessar às 18, às 19 horas. Muitos vão acessar pela manhã, mas o horário da aula era tarde. Então eu preciso ficar disponível, porque eu preciso atendê-los. Eu preciso ajudá-los, tirar as dúvidas. Eles não podem ficar com incertezas. Então eu tenho que estar disponível. E aí o Telegram vai apitando e me dizendo dessa necessidade. E aí eu vou atendendo conforme a demanda, eu vou atendendo. Gente, só para compartilhar com vocês um detalhe. Todo esse trabalho que ela realiza em casa com os alunos e também paralelamente cuidando dos filhos, ela faz sozinha, porque o esposo dela trabalha numa outra cidade. Neste exato momento, por exemplo, ele está com ela porque ele veio para casa para passar a Páscoa em família, mas habitualmente durante a semana, todo esse trabalho tu consegue te organizar sozinha. Conta pra gente como é que começa a tua rotina, o teu dia, como é que tu consegue fazer essa mágica, por favor. É quase uma mágica, mas olha, é muita atuação de Deus. É muita atuação de Deus. Não tem como dizer que não. Claro que existe uma rotina, então eu levanto cedo, 6h30, 6 horas, e já abro a plataforma, acesso, deixo tudo online para as crianças irem acessando. Quando os meus pequenos acordam, 7h30, 8 horas, então eu dou uma pausa ali, rapidinho. Muitas vezes aviso os alunos, digo, crianças, esperem um minutinho, quem mandar pergunta agora, a prof vai atender daqui 10 minutos. Aí eu atendo as crianças, troco as fraldas, faço o culto com eles, e aí eles vão brincar. E aí eu volto para a plataforma. Lá pelas 9h30, 10 horas, pausa rapidinho, porque daí eu também tenho intervalo. Como nós seguimos o horário das aulas, então o horário do recreio, 8:55 é o intervalo que as crianças têm. Então é o meu intervalo com os meus filhos. Eu paro, dou a frutinha, a gente conversa um pouquinho, atendo eles, separo as brigas, porque às vezes dá confusão ali, são 3 crianças, né? E depois volto para a plataforma e eles vão brincar. Quais são as grandes diferenças que tu verifica nesses dois métodos de trabalho? Como é que é o teu dia? É mais pesado quando é aula presencial ou quando é aula virtual? Estão sentindo falta. Eles estão sentindo falta da convivência. Então, o trabalho nesse molde, nesse novo formato, ele é 3 vezes mais difícil do que quando a aula é presencial. Para os teus filhos, como tu acha que está sendo para eles? Está sendo também uma rotina totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Com o Miguel eu consigo fazer alguns acordos, porque o Miguel já tem 6 anos. Mas com os pequenos, eles não entendem. Assim, eles querem a mamãe tá ali, tá junto. Então, o que eu faço? Eu pego no colo, fica trabalhando comigo sentado no colo, ou com a cabecinha no meu ombro, e eu fico digitando, e eles ficam comigo ali. Meu carrapicho embaixo da mesa lá. E eu trabalhando ele aqui embaixo das minhas pernas. Tu mencionou agora há pouco a questão da diferença da aula presencial, da relação direta, do falar e ter o retorno. Eu acho que até a questão da presença, da proximidade, né? O que tu sente mais falta e o que tu acha que tu pega de lição de tudo isso? Falta é dos meus alunos. Tem alguém espiando ali. Eu sinto falta de estar com eles, sinto falta. Às vezes recebo uma mensagem, né? Prof, tô com saudade. Às vezes não, todo dia recebo mensagem. Prof, tô com saudade. Prof, eu queria te ver. Obrigada por mandar o áudio. Eu gostei da música que você cantou. Então eu sinto falta. E o que vai ficar de lição para mim
como nós podemos nos adaptar a situações diferentes que acontecem. Isso não é culpa minha, nem dos meus alunos, não é culpa dos pais, nem da escola. É uma situação em que o mundo inteiro está vivendo e nós precisamos nos adaptar. De lição fica para mim que eu preciso ter o dobro de paciência que eu já tinha, preciso exercitar a paciência, a compreensão. Nem todos, eu já entendi isso já nos primeiros dias, vão conseguir andar no mesmo ritmo que outros. E eu preciso estar atenta a todos os ritmos. Preciso estar atenta. Então eu tenho orado bastante, tenho pedido a Deus que me ajude, que me fortaleça e que me faça sensível às necessidades dos outros também. E assim, essa é a maior lição. Continua assim, Kate, eu quero agradecer muito, muito a esse compartilhamento das suas experiências comigo, com o nosso telespectador, com as pessoas que nos acompanham. Eu acredito que, de uma certa maneira, as tuas vivências, a tua experiência aí sirva de motivação para muita gente que às vezes está em casa achando que não está dando conta do recado e que a coisa está difícil. Mas com fé a gente consegue, né? Dá para tocar, né? Conseguimos. Obrigada pela oportunidade. A Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul apontou uma queda na violência doméstica nos primeiros meses de 2020. O Observatório Estadual indica uma redução em vários quesitos, como ameaça, lesão corporal e tentativa de feminicídio. Mas mesmo assim, a fiscalização deve aumentar aqui em Cachoeira do Sul em virtude das patrulhas Maria da Penha realizadas pela Brigada Militar, que busca conter esse tipo de agressão. O repórter Bernardo Miller conversa com o delegado regional e nos traz detalhes. Boa tarde, Bernardo. Olá, Daniel, a todos que acompanham o NT Sul. O assunto é segurança pública, mais especificamente a questão da Lei Maria da Penha. O governo do estado, a Secretaria de Segurança, divulgou alguns números e mostrou um indicativo muito positivo na queda de registros de ocorrência aqui no estado do Rio Grande do Sul para essa situação específica. E a Brigada Militar, até aqui de Cachoeira do Sul e atuando na região, intensificou mais esse serviço com a Operação Maria da Penha. Eu vou conversar com o delegado Tasqueto Mota, que é responsável pela Delegacia da Criança e do Adolescente, vai conversar conosco sobre essa situação, delegado, dessa queda nesse número de registro. É um fator positivo, principalmente no momento bastante complicado de isolamento e presença desse companheiro com a sua esposa. Enfim, isso pode ser até um facilitador, porém os primeiros números do ano de 2020 são positivos. Nós estamos estudando, então, esse fenômeno que está acontecendo, dessa diminuição de ocorrências, né? Até o momento não se tem ainda bem claro o que está acontecendo, se as pessoas têm evitado vir à delegacia para fazer o registro, embora nós tenhamos vários casos, ou se até pela época de crise, né, os casais estejam tentando alguma conciliação ou conversar, porque nós sabemos que, em virtude desse isolamento que está ocorrendo, as pessoas podem acabar perdendo emprego ou diminuindo a renda, e às vezes em razão desses outros fatores, né, que não são talvez os mais nobres, mas são fatores que às vezes se encaixam como a própria sobrevivência da pessoa ou da família, elas não fazem a ocorrência ou não pedem nesse momento. A questão desse fenômeno de redução, isso está muito atrelado a talvez a facilidade na busca pela informação e também no registro de uma ocorrência? Hoje em dia se pode registrar a ocorrência de Maria da Penha, que seria a violência doméstica, na delegacia a qualquer momento, né? Nós atendemos às 24 horas, a Brigada Militar também está atendendo os chamados às 24 horas, ainda mais nesses casos que podem ser considerados mais graves em virtude dessa possibilidade, por esse convívio praticamente diuturno, né, dos casais atualmente nesse confinamento, de a situação se tornar algo mais grave do que até o momento estava ocorrendo. As pessoas podem vir a qualquer momento na delegacia registrar essas violências domésticas ou casos análogos, esses crimes mais graves. A delegacia está atendendo durante as 24 horas por dia. A Brigada Militar também tem os números ali e as patrulhas na rua para poder atender essas situações. E a gente pede para que seja efetivamente registrado, né, quando for grave, até para evitar a evolução dessa situação para uma lesão corporal ou até algum atentado contra a vida das mulheres ou das vítimas. Historicamente, nós temos uma cultura de violência ou de patriarcado no Brasil, né, e em vários outros países do mundo, né?
Então, antigamente também ocorriam talvez até mais casos, mas a mulher era forçada a não se separar, ou era forçada a não registrar, ou não se separar, ou a não se desquitar, como tinha antigamente, até porque essa situação ficaria feia para ela ficaria mal vista na sociedade. Tá certo, delegado. Uma questão assim, Cachoeira não tem um histórico muito grande de feminicídio, até através do crime passional. Por isso as questões são mais controladas aqui em Cachoeira do Sul. Mas quem está assistindo talvez conheça algum familiar, alguma questão, você já até comentou que a delegacia está aberta 24 horas por dia, algum contato que possa ser feito? Acho que seria importante repassar essa situação para quem nos acompanha. As pessoas podem fazer denúncias também, desde que sejam fundamentadas, né, ou que tenham alguns dados. E até a gente pede para que evitem passar trotes ou passar informações falsas, porque a gente está com um efetivo trabalhando nesse caso mais grave, né? Então acaba desviando a atenção da polícia ou da Brigada Militar por alguma situação que poderia derivar numa violência maior. Nós temos na Polícia Civil o número 197, a ligação é gratuita, ou o telefone do plantão é 3722-3388, 3722-3388, as pessoas podem ligar, de preferência que se identifiquem, passem o maior número de dados possível para que a gente possa, então, confirmar essa situação e, posteriormente, se for o caso, nós atuarmos. Tá certo. Então, obrigado ao delegado Tasqueto Mota, responsável pela Delegacia da Criança e Adolescente, também faz esse atendimento até às mulheres, principalmente nessa situação da Lei Maria da Penha. A Brigada Militar intensificando esse serviço aqui em Cachoeira do Sul. E o fato positivo é que no Rio Grande do Sul a queda nos registros de agressões até as mulheres. A gente retorna até o NT Sul. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Bom, é hora de interatividade aqui no NT Sul. Você sabe que pode fazer o telejornal com a gente, fazendo a sua sugestão, mandando o seu recado, mandando a sua foto. E a gente, especialmente hoje, deseja um bom feriado para você que está em casa. A gente já tem um número maior de pessoas em casa em função do isolamento social, né? Aquelas pessoas que podem. E hoje um dia especial, um dia em família, né? O dia da Paixão de Cristo, o dia da Sexta-feira Santa. Bom, para participar, o nosso WhatsApp é o 51997697129 e o facebook.com/TV Cachoeira. Vamos aqui para a telinha? Tem recadinhos dos nossos telespectadores. O Itamar está com a gente em Belém do Pará. Obrigado, Itamar, pelo seu recado aqui. Ele diz o seguinte: que programação abençoada, feliz Páscoa, manda um alô para minha família. Então, nosso abraço especial ao Itamar, para toda a família dele lá em Belém, no Pará. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O João Carlos Soares também está com a gente em Florianópolis, Santa Catarina. Ele diz aqui: estou curtindo o feriado e assistindo o telejornal. Um grande abraço para todos e para todos da equipe. Obrigado, João. Um abraço para os amigos queridos, né, de Florianópolis, Santa Catarina. Tem aqui também o William, de Cachoeira do Sul. Estou olhando o NT Sul com a minha mãe Juliana e meu pai Rubem. Manda abraço para os meus avós Zilma e Beto. Valeu, William. Tudo de bom para você. Um abraço para toda a família. Hoje um dia especial, né? Um dia de feriado. E quem pode estar em casa com a família reunida, isso é bom demais. Aproveitem esses bons momentos em família, algo que marca, né, para toda a nossa vida. O Regis também está com a gente, de Cachoeira do Sul. Tivemos que ir na cidade, mas tomamos muito cuidado. Vamos ver aqui a foto que o Regis mandou pra gente. Aí estão, né? Os dois com máscaras, que é a recomendação agora da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde aqui do Brasil também, né? Máscaras para todos, ou seja, vai pra rua, vai dar uma volta na cidade, vai fazer compras, use a máscara, né? Por mais que talvez ela não vá evitar que você se contamine, ela vai evitar, né, que a gente mesmo possa expelir ali pequenas partículas e, portanto, a gente estará cuidando, né, do nosso próximo. Você que não mandou o seu recado, mande aí. É bom demais sempre contar com a sua participação. E no próximo bloco, aqui no NT Sul, vamos falar como deve ficar o nosso mundo depois da crise do coronavírus. Tem um bate-papo à distância com 3 convidados, cada um em um local diferente. Lena Caetano e Thelma Tomás, repórteres aqui do NT Sul, e o mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, Christian Wiesmann Matos. A partir dessa pandemia, precisamos criar essas 2 reflexões. Primeiro, agora, confiar nos elementos que a gente tem da ciência, já que é uma das melhores discussões. E segundo elemento é pensar como nós, enquanto sociedade, vamos distribuir esses bens básicos para todas as pessoas. Tá imperdível. O intervalo é rapidinho, nós já voltamos.
E a gente fala hoje, neste NT Sul de Sexta-feira Santa, sobre como ficará o nosso mundo depois da crise do coronavírus. Você já pensou nisso? Será que mudaremos? Será que tudo estará igual? Como vai ficar o mundo depois de meses de isolamento? Será que as relações pessoais vão ser as mesmas? Na China, os divórcios aumentaram durante o período de isolamento. O mundo do trabalho está profundamente afetado, alterado. Nós, jornalistas, também tivemos que adaptar as nossas técnicas para produzir notícia. E hoje, pela primeira vez, vamos promover aqui um bate-papo à distância com 3 convidados, cada um em um local. Lena Caetano e Thelma Tomás, repórteres aqui do NT Sul, e o mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, Christian Wiesmann Matos. Eu quero começar aqui cumprimentando os nossos convidados. Lena Caetano, tudo bem contigo? Aqui, na verdade, está na tela inicialmente a Thelma. Tudo bem, Thelma? Boa tarde. Boa tarde, Nunes. Boa tarde a você que nos acompanha pelo NT Sul. Boa tarde aos colegas convidados também, né? A Lena Caetano, o professor Christian também. É uma alegria dividir esse momento com vocês. Lena Caetano, tudo bem? Boa tarde. Olá a todos, muito boa tarde. Bom estar com vocês. Vamos conversar, né? Eu acho que o momento pede muito diálogo, muitas dúvidas pairam no ar, né? Muitos questionamentos. E eu acho que o momento é bem propício para isso, para que a gente fale do que está acontecendo agora e traça algumas projeções para o que vem por aí. Obrigado, Lena. Quero também estimar os nossos cumprimentos aqui ao Christian Wiesmann Matos, nosso filósofo. Vamos ver o que a filosofia pode nos dizer. Tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Eu agradeço o convite a vocês, fico feliz pelos nossos acompanhantes também, para a gente poder fazer esse debate e repensar, né, o momento em que o mundo parou, para a gente poder repensar as nossas práticas, para onde a gente está indo, afinal de contas, com as nossas decisões. Então, iniciamos o debate e grato pelo convite, viu? Ficamos felizes. Bom, vamos começar aqui com o Christian, perguntando o seguinte: como que a filosofia pode nos ajudar nesse momento, né, a sair desse problemão que nós estamos metidos, né, o problema do coronavírus, é um problema que afeta absolutamente todo mundo. Como é que a filosofia pode nos ajudar a pensar, Christian? Eu acho que isso é magnífico, porque a pergunta ela requer até uma contextualização, né? A filosofia, tal qual como a história, ou os nossos métodos de aprendizado, eles podem nos orientar com essa pesquisa ao passado, né? Como Platão, como Thomas Hobbes, ou qual fato histórico modificou as nossas ações. São perguntas que nos auxiliam a pensar questões que são novas. Na verdade, o que nós enfrentamos é específico da nossa geração, com o nosso contexto, e o que a filosofia ou as nossas ferramentas de conhecimento podem fornecer para nós é justamente alguns apontamentos de como nós, como sociedade, vamos construir esse futuro, né, pós-pandemia ou pós essas dificuldades que nos atormentam tanto. Então, esse é um desafio para construir em conjunto, de modo democrático e um contexto bem ordenado. Então, acho que o papel da filosofia é auxiliar nessa mediação e fornecer algumas ferramentas para essa reflexão. Perfeito. Para a gente colocar aqui a Thelma e a Lena na conversa também, eu quero perguntar sobre o seguinte, gurias. Esse sentimento de desorientação. Eu particularmente partilho um pouquinho disso. A velocidade com que as informações se transformam. Uma informação sai de manhã, ao meio-dia já tem uma nova regra, tudo já se transformou. É tudo muito transitório, né? Passa tudo muito rápido. E aí tem um outro aspecto. Algumas pessoas não confiam na ciência, né? E mesmo essas informações são todas muito novas, como o Christian destacou, o problema do coronavírus é um problema estritamente nosso, é da nossa geração. Ninguém no passado passou por coronavírus, passaram por outras crises, obviamente, né? Por outras pandemias, mas não com essa pandemia. E eu pergunto para vocês também percebem essa certa desorientação que há na comunidade, falta de confiança, ou seja, como que a gente faz para acompanhar todas essas informações que estão saindo diariamente? Daniel, eu começo opinando da seguinte forma: a gente está num momento em que a incerteza predomina, porque nós estamos diante de, como eu sempre digo, de um inimigo invisível. A própria ciência não sabe exatamente do que se trata, o que estamos enfrentando. Cada dia, cada momento, cada segundo, pode dizer assim, uma novidade nova, ou melhor, uma novidade se apresenta, e a gente, como jornalista, a gente, no nosso trabalho aqui, na nossa missão, tem a obrigação de tentar acompanhar o máximo possível para informar as pessoas. Então, eu acho que é bem natural esse sentimento de desorientação, esse sentimento de insegurança que predomina, ou
que atinge todos nós, que nos envolve no momento, independentemente das funções e de profissões que exerçamos, porque é um sentimento geral, pela novidade do momento, pela novidade que o coronavírus está representando. Thelma Tomás, quero te ouvir. Pois é, Daniel, é aquilo que mais ou menos tu já trouxeste ali nessa questão. Nós estamos diante da novidade, né? O ser humano trabalha basicamente por processos. A gente nasce e é orientado desde o nascimento a uma determinada rotina, o hábito de escovar os dentes, a higiene, enfim. Hoje eu no meu caso, com 43 anos, estou reaprendendo hábitos, estou me reeducando os meus filhos, me introduzindo de uma outra forma no meu ambiente de trabalho, nas minhas atividades diárias, porque a gente não tem um manual de instruções para aquilo que surge de novo, né? Então, é uma mudança comportamental, é uma mudança de sentimentos. Se antes estávamos muito seguros, porque num resfriado a gente tem um tratamento específico que já foi testado, que já está aprovado, numa crise de asma tem a bombinha que socorre, se é uma febre a gente tem um antitérmico, mas hoje a gente não sabe de nada. Hoje a gente está nas mãos dos valiosos pesquisadores e das equipes médicas que estão também se habilitando a enfrentar essa novidade, né? E a partir dessas mudanças que acontecem em todos os cenários, seja na vida pessoal, no profissional, a questão econômica também, estamos todos engatinhando, buscando uma outra posição, né, que contemple a todos, que nos fortaleça a partir das dificuldades que todos enfrentamos e que saiamos com fé em Deus, eu confio nisso, reinventados e mais fortalecidos a partir dessa experiência que não está sendo nada fácil, mas outros já nos antecederam e conseguiram transpor dificuldades quase que da mesma ordem, né? Acho que só essa história de superação já nos serve de alento e de encorajador para seguir adiante e aprender com a dificuldade que nos está sendo imposta aí pelo coronavírus. Como eu introduzi aqui, a gente tem esse volume que é quase um volume absurdo de conteúdo, de informação o tempo todo. Quer dizer, o cidadão comum, nós no dia a dia não conseguimos acompanhar tudo, não dá para ler todos os jornais, não dá para assistir todos os telejornais, não dá para ouvir todos os programas de rádio, não dá para ver todas as pesquisas, né, que a ciência apresenta diariamente. Como é que a gente busca informação, como é que constrói um pensamento diante de tudo que está aí? Frente a uma pandemia, frente a uma guerra, frente a algum elemento adverso, existem alguns alicerces que predominam na característica do ser humano. Até a gente chegar num contexto mais prático, como a economia, a gente tem que pensar um pouco nesses fundamentos que acompanham o nosso dia a dia. Então, o cuidado com o outro, a empatia, pelo menos esse é um dos alicerces que eu tento mostrar aqui, que norteiam as nossas ações. E mesmo frente a uma pandemia, ele não parece ser tão transitório, tão adverso. Há alguns elementos que podem ser bem transitórios, né? Mas nesse caso eu tento apontar ou construir como filósofo com vocês um debate sobre, afinal de contas, quais são os alicerces principais do tipo de sociedade que a gente quer construir daqui para frente, tendo em vista que esse contexto adverso gerou essa possibilidade de reflexão, mesmo a gente tendo tantas dificuldades físicas. Eu já quero trazer de novo para o Christian aqui a seguinte questão. Nós temos duas palavras, dois sentimentos que surgem, ao meu ver, nesse momento. Um de otimismo e outro de pessimismo, né? Ou seja, tem pessoas que estão muito otimistas, vamos vencer essa crise e precisamos pensar positivo, né? Mas o otimismo e o meu questionamento já é o seguinte, se o otimismo por si só é bom ou se o otimismo também pode ser ruim. E tem um outro sentimento, que é o sentimento do pessimismo, que é que eles acham que é um cenário apocalíptico, que está tudo perdido, que pessoas que só veem morte, né, dificuldades. E aí, Christian, otimismo versus pessimismo, como equilibrar a balança? Tu levantou um debate clássico do século XVII e XVIII entre Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Afinal de contas, a natureza humana é boa ou a natureza humana é má? Né? A gente vai ter um pessimismo quanto às ações humanas ou a gente vai esperar ou ter as melhores esperanças sobre as ações humanas? Eu acho que é importante a gente também, como filósofo, pensar alguns elementos além disso, mas também com os pés no chão. A gente não pode deixar de lado de considerar o contexto em que a gente está inserido, em que é difícil você taxar uma sociedade como egoísta ou uma sociedade como completamente benevolente. Então, no nosso contexto que a gente está tentando caracterizar aqui, realmente dá para entender esses dois aspectos de
deixa a pandemia de lado e vamos voltar ao trabalho, ou não, todo mundo fica em casa. A partir da nossa história, do que a gente tem como certeza, a gente percebe que o quê? As melhores respostas sobre a descrição do mundo, elas envolvem a ciência. A gente não vai ver no horóscopo para ver qual é a resposta para o nosso dia a dia, a gente não vai fazer algum outro elemento que não seja científico. Geralmente, as respostas mais assertivas, não digo que são as mais verdadeiras, mas as mais assertivas, elas vêm da ciência. Então, de certo modo, repousar as nossas ações em resultados científicos, ou pelo menos os últimos resultados científicos, é uma maneira, pelo menos historicamente, mais segura de podermos nos proteger. Então, eu acho que, a partir dessa pandemia, precisamos criar essas duas reflexões. Primeiro, agora, confiar nos elementos que a gente tem da ciência, já que é uma das melhores descrições, e segundo elemento é pensar como nós, enquanto sociedade, vamos distribuir esses bens básicos para todas as pessoas. Acesso à saúde, acesso à educação, acesso à renda básica. Isso vai impactar esse afastamento social. As crises, elas sempre encaminham a sociedade para algum lugar, né? Vão desembocar em algum local. Para a gente trazer um exemplo aqui de Cachoeira do Sul, gripe espanhola, né? Nós falamos na quarta-feira no NT Sul que a gripe espanhola terminou resultando num aumento da estrutura hospitalar em Cachoeira do Sul. Foi uma coisa boa. Hoje a gente pode reclamar da saúde em Cachoeira do Sul, mas tem uma estrutura melhor do que em muitas regiões, fruto de todo um contexto histórico. Quero começar com a Thelma aqui, Thelma. O que você acha, o que você como jornalista projeta? Para onde é que essa crise, essa pandemia do coronavírus poderia nos levar? O que ela pode trazer de bom ou de ruim para o nosso futuro? Pois é, Daniel. As pessoas que têm a gestão de negócios geralmente dizem que é o momento de se reinventar, pelo menos aqueles com quem já conversei até agora. Que é o momento de buscar alternativas, que é o momento de se adaptar à nova condição, enquanto investidor, enquanto empregador, né? Mas aí nós entramos na questão que o Christian colocou sobre os reflexos da crise, Estado e a garantia dos direitos fundamentais e do mínimo que a gente precisa ter, né? E quem está gerindo o seu próprio negócio está sentindo na pele a dificuldade, porque hoje, quando a gente vê essas ferramentas de apoio, de socorro que o governo tem oferecido, o que se diz? Que o governo está nos socorrendo, está nos trazendo alguma coisa, como se fosse uma benesse. Mas não é verdade, né? Nós sabemos que os recursos que hoje retornam para nós são recursos que já foram empregados e são pagos ao governo justamente para esse fim. Então, a partir disso, não se vê grandes mudanças. As mudanças vão acontecer num outro setor, né, que é esse onde nós estamos colocados, eu acredito. Repensar a maneira de se posicionar, repensar o nosso papel nessa sociedade. A empatia, mais do que nunca, tem sido exercitada por alguns, e a gente está começando a ver esse outro lado, entender que a minha condição me difere do outro e que por isso eu preciso ver como o outro vive, entender o outro de outra forma, né? E colocar na condição daquela outra pessoa. Tem ranchos sendo montados, tem pessoas reconstruindo casas, a gente tem visto movimentos muito positivos nesse sentido, que é o exercício da empatia que a gente tem que ter como uma base diária e na vida toda. Vamos fazer um exercício de futurologia aqui, né? Já que eu questionei a Thelma sobre o papel da crise e para onde que ela vai nos levar. Como é que você vê isso aí, Leno? O que a gente pode tirar dessa crise e esperar que ela nos leve para onde? Será que dá para dar um chute aí nesse sentido? Eu acho que dá, Daniel. Tu me conhece, quem convive comigo sabe que eu sou uma otimista incorrigível. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho meu pezinho no chão na medida do possível, eu procuro me manter, né, com o pé no chão para não pecar pelo exagero. Eu acho que de tudo isso que a gente está vendo, por pior que pareça, a gente vai se obrigar a tirar coisas boas para que amanhã a gente não repita muitos erros que hoje estão sendo cometidos. Eu penso que, enquanto a Thelma falava agora há pouco, eu estava lembrando e pensando que todos nós, com certeza, iniciamos o ano de 2020 cheio de planos e projetos, muitos de nós com planilhas já desenvolvidas. Vou viajar, vou fazer curso, vou me atualizar,
né? Vou construir minha casa, vou adquirir tal coisa, planos e projetos que a gente queria realizar. No entanto, veio tudo isso e jogou tudo no chão. A gente não é mais dono daquele plano, daquele projeto. O amanhã é incerto. E tudo isso vai depender de quem? Do governo, o nosso amanhã, vai depender do meu vizinho, vai depender do prefeito, do governador ou do presidente, ou da economia mundial. Vai depender, sim, e também vai depender muito de cada um de nós. Eu acho que cada um de nós vai ter que, a partir de agora, se adaptar, se adequar, abrir mão de muitas coisas, momentaneamente nem que seja, mas adaptar, readequar a sua rota de ação, né, conforme o que vier por aí. Eu acho que vai ser uma época, um período de muitas adaptações, de muita resiliência, da gente, sobretudo, acreditar que consegue, né, que a gente vai passar por isso, mas, e eu alio tudo isso também, não só a questão racional, a questão emocional, a questão de acreditar, de ter fé realmente, né? E aí entra a questão de religiosidade, mas é a fé de cada um, tá? É acreditar, é ter fé e acreditar que a gente consegue, que a gente pode, mas depende principalmente, eu acho, de cada indivíduo, de cada pessoa fazer a sua parte, de cada pessoa abrir mão ou então se sacrificar, entre aspas, de alguma maneira, para que as coisas possam acontecer e para que a gente possa superar e tirar coisas boas disso para tocar a vida, para seguir em frente. Ok, obrigado, Lena. Christian, retomando então, você tinha terminado antes a sua fala falando um pouquinho sobre o papel do Estado, né? E eu queria retomar então agora por esse aspecto das liberdades individuais. Como é que você vê a questão da liberdade? Até que ponto nós temos liberdade quando há algo que ameaça a coletividade, mas nós temos a liberdade de ir à rua, se eu quiser ir à rua, ir ao mercado, não respeitaram a quarentena, em tese tenho esse direito, mas posso gerar um problema para quem está à minha volta. Porque justamente essa reflexão ela nos auxilia a entender por que seguir as regras, né? Afinal de contas, eu sou livre, por que eu sou obrigado a ficar dentro de casa? Por que eu sou obrigado a ir trabalhar? Afinal de contas, por que eu sou obrigado a tantas coisas, né? E aí, Robert Nozick, ele traz essa anedota sobre, claro, isso se aplica quase a todas as regras, que eu quero fazer essa relação junto com a ideia de ficar na restrição social, afastamento social, né? Nozick, ele traz um exemplo sobre a questão das leis de trânsito. A gente tem liberdade para ir e vir com o carro quando a gente bem entender. Entretanto, tem um semáforo parado ali em determinada esquina que aparece o sinal vermelho. Bom, eu tenho liberdade. Eu posso passar aquele sinal vermelho independente do que for acontecer comigo, se eu for ser punido ou não, eu vou passar aquele sinal vermelho. E aí ele traz uma reflexão tentando mostrar que a nossa liberdade ela só vai ser plena quando a gente seguir as regras das quais nós mesmos geraríamos ela. Ou seja, olha só que complexo. Por que aquele sinal vermelho eu teria que respeitar aquele sinal vermelho? Se eu usasse a minha razão, se eu usasse a minha reflexão, eu ia perceber que a organização de ter sinal vermelho e verde traz mais benefícios para mim e para os meus colegas no momento que organiza o trânsito. Ou seja, a incidência de acidentes é menor. Logo, a minha liberdade é maior. Respeitar as regras de trânsito possibilita que eu não sofra certos acidentes. Ou seja, isso seria a minha liberdade plena. Compreender a existência daquela regra em sua abstração racional e perceber que as consequências daquela regra gerada, elas trazem mais benefício e mais liberdade para mim. Esse é um caso que se aplica ao coronavírus. Quando eu entender, pelo menos com os dados que a ciência está nos passando agora, que esse afastamento social gera uma maior liberdade para mim, ou seja, não vai aparecer rostos conhecidos, como a gente comentou agora. Essa liberdade de eu não ter um familiar meu que possa sucumbir a isso, ou um vizinho meu, um conhecido meu, alguém próximo, né? Se eu perceber que essas minhas medidas elas vão me trazer essa liberdade de convivência maior posteriormente, talvez eu siga essa regra com mais afinco, né? Robert Nozick tenta nos mostrar por que a nossa liberdade é plena quando seguimos regras. Claro, não regras injustas, mas regras aquelas que nós compreendemos a geração delas, pelo menos racionalmente. Conseguimos ver as consequências dela como benéficas. Nós precisamos encerrar aqui esse bate-papo. Christian, muito obrigado pelo tempo dedicado a nós aqui, pelos conceitos trazidos da filosofia e sucesso aí nas suas atividades. Ficamos na torcida para que possamos vencer o coronavírus. Eu que agradeço a oportunidade de sempre trazer esse espaço para a filosofia, para que a gente possa realmente, como sociedade, construir o futuro que a gente está tentando, que a gente almeja, né? Um futuro em que a gente possa considerar todos nós, não só a extensão dos nossos familiares, mas
como sociedade mesmo, como uma humanidade completa, né? Eu acho que eu agradeço a oportunidade de colaborar nessa reflexão. Agradeço também a participação das minhas colegas, a Lana e a Thelma. Obrigado pelo debate. Obrigado. Obrigado, Lena. Obrigado, Thelma. Um abraço para vocês. Valeu, Nunes. Foi uma alegria participar mais uma vez e trazer reflexão aí para quem nos acompanha e que nos auxilia tanto aí a passar por esse momento. A gente vai seguir firme na luta. Da mesma forma, quero agradecer a parceria de todos aí do Christian, da Thelma, do Daniel. Obrigada aí por esse bate-papo, bem legal. O pessoal de casa também, obrigada pela companhia. E como o meu otimismo habitual, eu finalizando que sigamos na fé, que tudo vai dar certo. O NT Sul desta sexta-feira santa fica por aqui. Eu espero ter deixado você bem informado e ter sido uma boa companhia nesta hora do almoço. Fique com Deus, tenha um bom sábado, um maravilhoso domingo de Páscoa. Tchau!